Hoje eu vou receber a pessoa que cuida da cabeça dos atletas olímpicos. Ela é psicóloga do Comitê Olímpico, graduada em psicologia, pós-graduada de saúde mental de atleta de elite pelo COI, pós-graduada em psicologia comportamental, formada em mindfulness e performance pela Universidade de San Diego, psicóloga da seleção brasileira de vôlei masculina e de grandes atletas como Medina, a tenista Bia Haddad, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha e dos medalhistas Flávio Saraiva, Bruno Fratos e Luísa Stephanie. Puxa uma cadeira que o papo hoje está digno de medalha de ouro. A gente vai conversar com a Carla De Piero. Carla, obrigada. Nossa, estou muito feliz porque hoje eu estou aqui falando sobre temas que eu amo, que é esporte, que eu adoro. Aliás, a gente se conheceu da época do esporte. Sim. Psicologia, comportamento, Olimpíadas, então estou assim feliz da vida. Para começar, eu queria entender um pouco de onde você vem, a sua origem, como que foi a sua infância, se esse teu amor por psicologia já é uma coisa que vem desde o começo, como que foi isso? Eu venho de uma família que incentivou sempre muito esporte. Meu irmão é formado em educação física, faixa preta de jiu-jitsu e de judô. Uau. Faço natação desde os meus 5 anos de idade, passei pelo jiu-jitsu com meu irmão, sou faixa azul. Jogava handball na escola, sempre fiz esporte. E aí fui me aventurar no triatlon a partir dos 18 anos. Então fiz a faculdade inteira de psicologia, e era na PUC, e era integral. Então assim, era o dia inteiro. Eu saía, nadava, voltava, comia. E fiz triatlon até os 40 anos, que foi o meu esporte. Mas adoro surfar, adoro andar de skate, tudo que tá no mar é legal, eu amo. E jogo beach tênis, e jogo tênis, então assim, tudo que tem a ver com esporte eu tô dentro e sou apaixonada. Tanto que você acabou de se machucar, né? Eu ia deixar para depois, mas assim, a Carla tá mostrando que ela realmente walk her talk, né? Porque você fala sobre saúde mental, sobre equilíbrio, sobre determinação, e agora como é que tá sendo se recuperar do ligamento cruzado, o LCA, né? O ligamento cruzado que você rompeu. Exato. Então, os meus atletas falaram, Carla, você quer ser realmente a melhor psicóloga que tem pra gente, porque até o joelho você vai fazer uma reabilitação igual a gente faz, né? Nunca tinha operado nada, e aí vou ter que entrar numa reabilitação que dura de 6 a 9 meses e que merece muita dedicação. Acompanhei vários atletas se reabilitando, então eu sei exatamente pelo que eu vou passar. E tá tudo bem, vamos em frente. Eu acho que quem um dia foi triatleta, né, sabe o que é a disciplina e a dedicação. E eu sei que vai ficar bom, porque fica bom com os meus atletas, eles estão lá na alta performance. Então meu joelho vai ficar zerado. E pra mim é muito natural, assim, a psicologia tá no esporte. Porque pra mim o esporte sempre foi a minha maior ferramenta de autoconhecimento, né? Eu acho curioso pessoas que não fazem esporte não entender essa conexão. Kite, por exemplo, você já fez kite? Porque você faz todos os esportes. Então, eu me machuquei porque eu tava lá na Grécia, em Mykonos, porque meu namorado tava ali dando aula de kite. Então eu tava começando a fazer as minhas aulas, machuquei o joelho, então não pude avançar. E aprender, mas assim, tá na lista. Não, é que pra mim, eu tenho até um programa de fazer um retiro que vai chamar Fly High, porque pra mim, kite é a maior ferramenta de todas. É mesmo? É o pra onde você olha, você vai. Se você tiver força e puxar, você voa. Assim, são todos os pequenos detalhes. É o delicado, é o você manter o controle na sutileza. Sim. Então, assim, são muitas coisas, né? O esporte, realmente, para mim, foi a minha grande ferramenta de autoconhecimento. Mas vamos falar de alta performance, atletas, Olimpíadas, né? Acabou de acontecer. E durante as Olimpíadas, eu ficava olhando e falava, gente, como que a Carla consegue dar conta de ajudar esse pessoal a manter um equilíbrio emocional? Imagino que as dicas dos atletas sejam as mesmas pra gente, né? Mas qual seria, o que você fala, qual uma dica para você conseguir equilibrar a sua expectativa e melhorar a sua performance? Sim. Na verdade, é um trabalho de um ciclo inteiro, né? Então, assim, são pelo menos 4 anos de trabalho junto com esses atletas. Foi a terceira Olimpíada que eu participei e foi a mais incrível, né? Talvez porque eu já tenha ido várias vezes, não tinha mais um deslumbramento e tinha essa coisa de poder trabalhar no aqui e agora junto com aquele atleta que eu acompanhei durante aquele ciclo. Ou ajudando o treinador, porque esse é um trabalho que a gente faz também, ajudar a comissão técnica e ajudar os atletas. Então, a gente, assim, eles passam por várias aprovações, né, em muitas competições antes de chegar nas Olimpíadas. E aí a gente vai trabalhando dentro da especificidade de cada modalidade, de cada atleta. Então tem aquele que é mais ansioso, que eu sei que mesmo na Olimpíada vai ter uma ansiedade alta.
Então a gente tinha a nossa sala de preparação mental lá dentro do prédio do Brasil, tinha as horas que a gente se encontrava, tinham os treinos de meditação e respiração, tinha a necessidade específica de cada atleta. Então, né, a Flávia estava mais ansiosa, então vamos fazer a respiração, vamos visualizar, né, o teu solo, aquilo que está te deixando mais incomodada, ou, né, vamos regular aqui a sua ansiedade com um pouquinho de treino de respiração. Então, o fato da gente já se conhecer, eu acho que isso é a coisa mais importante no trabalho da psicologia, né? Não basta a Carla falar para alguém, não vai funcionar. Mas a Carla que tem uma relação com aquele atleta há 4, 8, 10, 12 anos, é outra coisa. Né? É a Carla que conhece o atleta, que conhece a família, que estabeleceu um vínculo, que sabe o que funciona para ele e o que não funciona. Então, aquilo que eu falo tem a ver com a história que eu conheço daquele atleta. Né? O que funciona para Ana Marcela não funciona para o Medina e não funciona para o Fratos. Né? Então, eu preciso conhecer a história de cada um para saber exatamente como motivar. E às vezes nem é a minha fala. Às vezes é a fala do pai e do treinador. Né? Que às vezes eu sinalizo para o treinador, puxa, talvez se você falar desse jeito com aquele atleta, a gente vai conseguir chegar aonde você quer. Então você vai articulando ali as ferramentas que você tem, as pessoas, para que todo mundo junto faça um trabalho. É uma equipe, assim, o trabalho do psicólogo do esporte, ele é um trabalho em equipe multidisciplinar. Então a gente está junto do treinador, do preparador físico, do fisioterapeuta, do médico do esporte, e são essas ferramentas que a gente utiliza para impactar no desempenho do atleta. E todo mundo faz diferença. Né? O psicólogo, o fisioterapeuta, e às vezes tem uma pessoa lá dentro que faz um papel muito importante. E às vezes é um papel mental, porque dá uma segurança diferente, às vezes é um físio. Né? Por exemplo, pro Bruno Fratos, a mulher dele, que é a treinadora dele, é muito importante junto com o fisioterapeuta. A gente era um trio ali, super importante na hora dele ir para a competição e ganhar a medalha dele nos Jogos de Tóquio. Né? E acho que assim, cada atleta tem aquelas pessoas que são importantes, e quando a gente conhece, a gente também usa essa ferramenta. Então assim, e aí, vamos se organizar para ver como que vai ser o dia de competição? Né? E eu aprendo muito com os treinadores, né? Eu ajudo muito eles, mas a gente faz um trabalho muito em equipe para aumentar a chance daquele time ou daquele atleta performar. Não, isso mostra muito a importância das pessoas que a gente tem ao redor, né? Muito, Gi. Assim, o que eu posso te dizer é o ambiente que o atleta tá, as pessoas que eles se relacionam, impactam diretamente no mindset, no bem-estar e na vibe. Tem ambiente, você vê que é pesado, né? Que assim, é difícil de performar, tem muita pressão, né? Que vem de todos os lados. Tem ambiente que, por mais que tenha pressão, ele é leve, porque aquele atleta se sente abraçado por aquele time, por aquela equipe, por aquelas parcerias. Então assim, faz muita diferença o ambiente que é criado e as pessoas com quem o atleta se relaciona. Isso dá muito pra gente trazer pra nossa vida, né? Porque Total. É impressionante. Quando eu tô com meus amigos atletas, sem perceber, o programa vamos andar de bicicleta, vamos fazer não sei o quê. Quando são outros amigos, vamos beber, vamos fazer não sei onde. É impressionante como as pessoas que estão ao nosso redor moldam o nosso comportamento, né? Total, total. E tem algum tipo de dificuldade que você sente que seja mais comum entre todos os atletas? Alguma coisa que você percebe, nossa, isso aqui tá batendo em todo mundo? Alta exigência. Assim, busca por perfeccionismo e alta exigência é uma característica de atleta de alta performance, porque eles querem sempre melhorar, mas assim, uma alta exigência para além do ponto, um perfeccionismo que a gente sabe que nunca vai achar a perfeição, que olha só para a falha, que está sempre faltando alguma coisa. Aquele atleta, ele fica naquele ambiente assim, tá ruim, nunca tá bom, ele não desfruta, ele não vibra, né? Ou se as pessoas aplaudem, ele acha que não foi suficiente o que ele fez, e isso não ajuda. Né? E qual seria o antídoto a isso? O antídoto é regular essa alta exigência, é mostrar que, vamos valorizar, aplaudir e se recompensar por tudo aquilo que você vem fazendo também, né? É ensinar as pessoas ao redor que ele já se cobra e que se eu trouxer mais cobrança, a gente multiplica a alta exigência desse atleta, né? É ajudar essa pessoa a ter flexibilidade psicológica, né? Então assim, não deu certo aqui, aonde deu certo? Como eu posso melhorar para o próximo e não ficar me martirizando e ruminando o que deu errado, né? Então, é esse ambiente que a gente vai criando que também ajuda. Ter um olhar mais positivo, né? Não ficar tanto no negativo. Você tem algum caso, algum exemplo disso que você
tratou, que você lembrou, olha, isso aqui deu uma mudada, que eu percebi muito na performance dele? Eu acho que assim, a gente tem os exemplos dos jogos agora de Paris, né? Tanto da Flavinha caindo e abrindo o supercílio e levantando e falando, tô viva, dando risada e saindo para participar e ganhar a medalha de bronze dela junto com a equipe. Ai, foi incrível isso. Exato. E tanto o Medina, assim, não vindo onda, perdendo a chance de ir para uma final, e ele tinha muita chance de ir para uma final e ganhar uns Jogos Olímpicos, e se reorganizando para ir buscar a sua medalha que ele merecia de bronze, né? Eu acho que assim, a reorganização, e dentro do esporte a gente precisa disso o tempo inteiro, né? Eu não posso me frustrar e ficar muito tempo na frustração, e também não posso ficar muito eufórico com a vitória, porque daqui a 5 minutos ou 24 horas tem outra competição. Então não dá para ficar ali, né, assim, tá, legal, vivi isso aqui, próxima página aqui que eu tenho que fazer. Né? Então, isso pode ser, tem um lado ruim também, que é, por exemplo, pós-Olimpíadas, né? A gente tem o Olympic Blues. Total. E todo mundo sente isso. O atleta que ganhou, o que não foi bem, e todo mundo que participou dos jogos. Porque é tanta excitação e tanta emoção naquele lugar, que o nosso organismo, ele... Deve ser você se espencar de um precipício, Exatamente. Né? Você tá no ápice. Exatamente, exatamente. E eu acho que quem é muito, né, exigente nesse sentido, se não curte a vitória, se não celebra a vitória, se não descansa e vive tudo que vem depois, vai fazer falta. E vai ser pior. E continua trabalhando, eu acho que isso pode trazer um burnout, pode trazer um overtraining, uma fadiga mental, uma depressão pós grandes eventos, que a gente chama. Bem complicado. E como você está com os atletas há muito tempo, eu imagino que você veja muito a evolução deles. Né? Isso deve ser interessante, que você vê como de onde ele partiu e para onde ele foi. Você estava falando do Medina, minha família, meus sobrinhos são assim, apaixonados, alucinados, naquela, e ele esperando a onda, ficou aquela coisa, ele deveria ter ido, ele não deveria ter ido. Né? E eu senti o que você falou, eu falei, nossa, eu acho que ele está calmo. Você percebe isso? Você teve essa percepção? Tipo, você consegue olhar para ele e falar, ele está no lugar que a gente treinou para estar, ele está ali. Quando a gente conhece o atleta, a gente sabe o que está acontecendo ali na hora, a gente consegue identificar as variáveis, a gente consegue ver vai dar bom, não vai dar bom. Tem uma história interessante, o Bruno Fratos, quando ele ganhou a medalha de bronze dele nos Jogos de Tóquio, antes de subir no bloco, ele fez um coração para a torcida brasileira. O fisioterapeuta dele, que é essa pessoa muito próxima, virou e falou assim, ou é medalha ou vai dar muito ruim. Por quê? Porque o Bruno é aquela coisa de instinto, bravo, guerra. De repente ele manda um coração pra gente. A gente falou, gente, o que aconteceu aqui? Né? Ele estava tão pleno, ele estava tão assim, é meu momento, que deu o que deu, né? Disputou com caras que tem o dobro do tamanho dele e ganhou a medalha dele. Isso foi muito, muito bacana. Não, deve ser muito gratificante para você, né? Pensar que você está lá por trás de um time que você olha. E a saúde mental é uma coisa que, acho que nos últimos tempos, eu sinto que a gente está colocando mais luz nela. Né? Até com a Simone Biles lá nas Olimpíadas e tudo. Você sente essa mudada? Porque eu vejo as entrevistas do Phelps, por exemplo, antigamente, falando quando ele teve depressão. Eu vi uma entrevista e ele falou, olha, eu nem falava, porque se eu falasse que eu estava com depressão, aquilo parecia que eu era mais fraco perante os meus competidores. Exato. Então eu tinha que guardar isso. Você sente essa mudança? Mudou, tá mudando, mas precisamos mudar mais. Muito mais. Né? Porque pro atleta que tem aquela coisa de eu sou um herói e aguento tudo, falar que eu não tô aguentando, é quebrar toda aquela imagem de eu sou, assim, invulnerável, né? Então, com o Phelps, com a Biles, com o próprio Medina falando, não vou competir, com o Bruno Fratos, que fala sobre a questão de saúde mental dele, pós-jogos do Rio, que ele ficou mal, né? A gente tem os atletas falando, eu não tô bem, eu não fico bem e eu vou me retirar para cuidar e para poder voltar. Então, acho que os modelos de comportamento fizeram outros atletas conseguirem falar sobre esse tema. Sempre existiu questão de saúde mental no esporte, ele só era colocado debaixo do pano e pior, esses atletas não eram cuidados, eles não eram tratados, eles iam embora do esporte. Então agora a gente pode falar sobre o tema, a gente pode alfabetizar sobre saúde mental, o atleta consegue identificar, puxa, isso aqui é esquisito, já ouvi falar que isso pode ser depressão, ansiedade, transtorno alimentar, transtorno do sono, quero tratar. E a gente, ao invés de pegar a pessoa já clinicamente diagnosticada com alguma coisa, a gente pega ela num processo de ela não tá bem. E a gente acolhe, cuida, ensina para a equipe e para a família como que a gente pode ajudar. Então, de novo, é um trabalho, né, multidisciplinar. Quebrar o preconceito é muito importante. E eu imagino que para homens, nesse caso, deve ser até pior do que para mulheres, né? Porque o homem cresce com aquela coisa que tem que ser forte, tem que ser tough, não pode chorar.
Então, acho que talvez mulher tenha uma facilidade um pouco maior de pedir ajuda. Sim. Né? Lidar Sim. com um atleta homem, imagina Sim. um boxeador homem com depressão. Mas posso falar, eles estão falando, Gi. Então, isso eu acho que é maravilhoso. E é maravilhoso as incrível. pessoas que assistem entender desse lugar de, gente, depressão é uma doença. Não é uma frescura. E você sabia que os dados mostram que os atletas sofrem ainda mais que as pessoas normais? Ah, com certeza. A gente tem mais. E as mulheres atletas 2 vezes mais do que os atletas homens. Sim. Sim, 2 vezes mais. Transtorno alimentar, depressão, ansiedade e transtorno do sono. Porque a mulher atleta, ela tá sob o efeito da pressão do esporte, sob o efeito da pressão da sociedade. Bom, teve nas Olimpíadas esse caso que eu fiquei assim, passada, né? Da atleta que estava com o marido tentando pegar os filhos, né? Enfim. Isso. Como que essa pessoa consegue competir sabendo que você tem o risco de perder a guarda dos seus filhos? A atleta mulher, ela tem ainda o papel de mãe, ela tem que lidar com toda a questão da pressão por um corpo, porque supostamente ela atleta ela tem que ter aquele corpo. Ela tem que lidar com todos os pratinhos que ela cuida e ainda com essa própria pressão. E geralmente as mulheres internalizam mais os sentimentos e as dores, né? Os homens partem para briga, os homens de alguma forma externalizam. E essa internalização aumenta os problemas do sono, ansiedade, né? Então a gente tem a mulher atleta sofrendo muito mais do que os homens. E a gente precisa cuidar dessas mulheres e meninas. Principalmente transtorno alimentar e distúrbio de imagem. Muito mais do que a gente imagina. Inclusive dentro do esporte amador, inclusive no nosso, ambiente de amigas tem transtorno alimentar. Né? Tem anorexia, tem bulimia, tem distorção de imagem, tem vigorexia, que é o excesso de treino. A pessoa acha que precisa treinar mais e não está precisando. Então isso é mais presente do que a gente imagina e é sério. E como lidar com isso? Porque recentemente tive uma amiga que estava me contando que ela recebeu uma amiga da filha dela em casa, acho que a filha deve ter 12, 13 anos, e que a filha estava super preocupada porque a mãe falou que ela tinha que emagrecer. Uma menina de 12, 13 anos. E ela falou, eu não estou mais sabendo como lidar, porque eu gosto muito de comer massa. E ela falou, eu nem sabia o que fazer, o que falar. Se eu falava com a mãe, não falava com a mãe, falava com a menina. Como lidar com isso? Então, o problema da menina começa aí. Né? Quem é o maior modelo da menina é a própria mãe. Se essa mãe faz dieta, fica dizendo que ela tá gorda, que aquela roupa não serve para ela, que ela não pode fazer aquele esporte, ela já tá ensinando aquela menina que aquele corpo perfeito é mais importante de quem ela é, o que ela quer e o que ela faz com aquele corpo. Né? E eu acho que isso que a gente que viveu o esporte, a gente sente na pele. Esse corpo me leva para correr 42 quilômetros. Ele faz um Ironman. Ele me faz fazer, andar de kite por 2 horas, aproveitar esse vento, esse mar maravilhoso. Né? Se a gente olha para o corpo como essa ferramenta feminina, a gente empodera essa menina. Ela não vai ficar preocupada com preciso perder peso. Ela vai ficar assim, o que eu posso fazer na aula de educação física? Né? Aonde eu posso escalar e alcançar uma montanha? Né? Então, o problema está em quem está ensinando essa menina a enxergar ela como mulher. Né? Então, assim, o que quer dizer ser mulher? É ser magra? É ter o cabelo liso e a pele sem poros? Ou é você buscar aquilo que te interessa? Né? Então, aí começa o problema. E, geralmente, quando a gente trabalha com as meninas, a gente tem que trabalhar a relação mãe e filha, pai e filha, ou tias, ou os modelos femininos que essa menina tem. Por isso que eu achei incrível a judoca que ganhou a medalha. Porque assim, pra mim aquilo ali foi, olha, o seu corpo é perfeito. Pro teu esporte. O corpo dela é eficiente pro esporte dela. Né? Isso também, né? Não buscar um modelo, porque nem todo corpo magro é um corpo saudável, né? Acho que talvez a gente tenha na nossa sociedade essa ideia de que você vê uma mulher saradona, ela é saudável. E eu já vi muita gente saradona que é infinitamente menos saudável do que mulheres que, aos olhos de uma sociedade como a nossa, um pouquinho mais cheia, nossa, mulher não é saudável. Então, acho que talvez mudar isso também, né? A gente tem esse olhar, né? E essa crença. Na verdade, a mulher tem que ser forte, né? A gente tem que ter músculo, a gente tem que ter mobilidade. É isso que vai dar longevidade pra gente. Não é ser magra. Ser magra significa restrição alimentar. E restrição alimentar pode significar doença, principalmente dentro do esporte. E aí entra o RED-S, né? Que é aquele estado clínico de desbalanço energético. A pessoa treina mais do que ela come. E aí a gente tem um monte de coisa que pode acontecer. Ela pode ter perda óssea, ela pode ter desregulação, né, nos hormônios dela, prejudicar a fertilidade dela lá na frente. Ela pode desenvolver questões de saúde mental, machucar o metabolismo dela de uma maneira geral. Então, assim, déficit calórico é um problema para quem faz esporte. É importante que as pessoas saibam disso.
né? É melhor comer a mais. Eu falo para as minhas atletas, gente, é melhor pecar por mais do que por menos. Quando você come menos, você recupera menos. Quando você come menos, você tem chance de dormir pior. E aí você recupera pior. E aí você pode desenvolver, né, todo um cenário que é ruim para a performance e para a saúde mental. Não, isso é muito importante falar, porque eu vejo no meu Insta, né, que eu faço receitas saudáveis e eu nunca pensei na minha vida em caloria. Caloria é uma coisa que não existe, talvez por sempre ter feito esporte. E as pessoas têm essa neura, né? Muita gente... De querer saber quanto tem. De querer saber quanto tem de caloria. Sei lá quanto tem de caloria. É saudável, é bom. Tá satisfeita? Comeu, tá bem? Então, acho que isso também é um ponto para as mulheres prestarem atenção. Como que seu corpo está satisfeito? E não até as calorias baterem ali o que a você gente precisa. perde, né? Se a gente fica pensando na caloria, a gente deixa de sentir o sabor da comida. Total, a gente deixa de ter a total. percepção de saciedade, saciação, que assim, tô confortável com isso aqui. Né? A gente fica, e eu acho que tem uma coisa importante que as pessoas não sabem, né? As mulheres, em geral, gastam muito tempo pensando sobre o que eu vou comer, o que eu deveria ou não deveria comer, como que eu vou gastar o que eu tô comendo. Gi, é um absurdo. Um absurdo. Se a gente, né, cronometrar o tempo Eu que as vejo como eu mulheres era quando eu era gastam mais nova. Eu tinha essa preocupação. E pior, além dessas todas, tinha aquela... Comi muito. E aí você acabou de comer uma coisa que você gosta, mas você está culpada porque você acabou de comer aquilo. Então, qual que é o sentido, Isso né? é um problema, né? Porque quando a gente gasta tempo pensando nisso, a gente começa a ficar perto de um comportamento transtornado. Né? Então, existe, né, quando a gente fala de transtorno alimentar, existe o transtorno alimentar instalado, tem o comportamento transtornado. Quando eu começo a te perguntar quantas calorias tem isso aqui, não, mas isso aqui, não, isso aqui é melhor eu não comer. Né? Quando eu começo a restringir, quando eu começo a pensar demais sobre isso e como eu vou gastar, eu já estou com um comportamento transtornado, que pode vir a desenvolver, né, um transtorno clinicamente instalado ali naquela pessoa. É incrível. Estava falando, estava pensando nos atletas que eu conheço e nas coisas que eles falaram que me inspiram. Estava lembrando do Federer, que você deve ter visto aquele vídeo que ele falou na faculdade, Maravilhoso. um estágio maravilhoso, e ele fala muito sobre essa questão do perfeccionismo que você estava falando no começo, né? De que as pessoas falavam, nossa, mas você tem muito talento, você nem se esforça, você nem sua. E aí ele falou, vocês não têm ideia o que eu me esforcei. Então, esse é um tema que você, imagino que sim, lide com seus atletas, de falar sobre essa diferença, tipo, o talento, talvez seja muito mais um talento de você ser determinado, esforçado, do que nascer com um talento. O talento não leva a medalha olímpica. É o talento, mas esforço, trabalho, dedicação e muita doação e paixão pelo que faz. Né? O talento é um pedacinho. E o talento ele é perigosíssimo, porque se você falar pro teu filho, você é talentoso, você está reforçando algo que supostamente ele nasceu com. Você não está reforçando o trabalho duro, dedicação, né? E tudo que ele pode fazer, esforço dele para o que ele tem, né? Para o que ele vai desenvolver. Então, assim, nunca dê um elogio pro filho de você é maravilhoso, você é talentoso. Essa criança, ela vai parar de se esforçar. E eu acompanho muito atleta jovem, né? Esses meninos talentosos, eles vão até os 12 anos, 13, ganhando tudo. Aí fica mais difícil, porque aí todo mundo começa a querer ganhar e trabalhar muito. E aí esse menino talentoso começa a perder, ou essa menina. Aí ele não quer mais brincar. Por quê? Mas eu só sei ganhar. Né? Então, assim, é um baita trabalho ensinar esse menino que só ganhou porque foi muito talentoso e trabalhou pouco, a começar a trabalhar. Ele nunca trabalhou e nunca foi reforçado, elogiado pelo trabalho duro. Então, você tem que, às vezes, ensinar crianças e jovens de 13 e 14 anos a treinar de verdade. Né? Você não vai ser campeão só com talento. E, bom, tem a ver com a educação, tem a ver com o pai e com a mãe, tem a ver com o treinador que ele tá. Não, acho que vale mais a pena a gente elogiar o esforço do que o talento, né? Melhor você que a criança crescer achando que ela é esforçada do que ela é talentosa. Isso me leva a uma questão. Como criar um atleta? Porque eu imagino que os pais têm uma responsabilidade enorme, né? Então, qual o papel do pai na criação de um grande atleta? Essencial. Essencial, assim. Eles que... É na nossa infância, né, que a gente vai desenvolvendo ali quem que a gente é, nossas primeiras experiências, que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Os nossos traumas, então... um pai e uma mãe, né, que dão colo, que dão abrigo, que dão uma segurança, mas que também incentivam, empurram, desenvolvem a autonomia, a independência, valorizam o esforço dessa criança, é um ambiente fértil para desenvolver um atleta, né? E aí tem toda uma questão de mindset também, né? Então, assim, ele precisa conseguir pensar positivo, precisa conseguir ter esperança. Então, uma mãe que incentiva, que olha com uma perspectiva positiva sobre o futuro, que incentiva essa criança a vai, né, faz do seu jeito, que também confia nas pessoas,
né, que o filho dela está ali se desenvolvendo e não fica tentando controlar tudo, né? Então, assim, os pais que exigem demais, podam demais, estão sempre criticando seus filhos, eles estão, assim, acabando com a autoestima e com o mindset dessa criança. Diminui muito a chance de ser um atleta vencedor, porque ele está sempre ali com medo da avaliação ou da punição que pode vir de algum lugar. Né? Então, muitas vezes, meu trabalho é muito mais com os pais do que com o próprio atleta. Ah, imagino. É ensinando esse pai como que é ser pai de atleta e mãe de atleta. Né? Se você se sente frustrado quando seu filho perde, então entre em contato com essa frustração. Teu filho também tá. Né? Não adianta você tentar dizer para ele, você devia ter feito isso ou aquilo. Ele tá frustrado, ele tá triste, ele vai precisar um pouco do teu colo, ele vai precisar reduzir ali a emoção que ele tá sentindo para depois ele começar a pensar sobre como que podia ter sido diferente, fazer as análises. Né? Então, não é fácil ser pai e mãe de atleta, mas dá para prejudicar muito o caminho dessa criança se não tiver uma educação adequada. Não, deve ser um belo trabalho para você conversar com os pais, né? Porque eu imagino que tenha muitos pais que talvez coloquem o filho para fazer aquilo que ele não deu conta, ou que ele gostaria. Que projeta. Eu li o livro do Agassi, gente, eu chorava, hora que ele falou, não, coitado desse cara, Eu li né? 3 vezes esse livro, eu gostei tanto, assim, para mim, e eu trabalho com tênis, então precisava ter uma noção, então... E você sabe que essa projeção é uma questão, né? E eu adoro orientar pais. E assim, eu não tenho medo de dizer que eles estão errados. E por algum motivo eles me procuraram. Então, eles me enxergam com alguma autoridade. Então, assim, às vezes eu falo assim, cara, não tá fazendo certo. Isso não vai ajudar. Às vezes, junto com a criança ou com o jovem, né? Conversando e assim, puxa, isso aqui você não vai ajudar. Ontem eu até fiz um follow-up com uma família. E aí a menina tava dando chilique quando ela perdia, e a mãe falou assim, pera, deixa eu dizer que não é bem assim. E eu falei assim, dando chilique, eu falei pra menina, dando chilique você não vai chegar onde você quer. Você quer ser atleta olímpica? Não vai ser com chilique, vai ser com trabalho. Né? Assim, se você olhar para os nossos atletas olímpicos, alguém deu chilique ali, né? E eu fui falando com ela junto com o pai e com a mãe. 15 anos. Né? Junto com o pai e com a mãe ali tentando segurar um pouquinho e assim... Nessa hora, Gi, se essa menina quer ser atleta, ela precisa escutar o que precisa ser ouvido. Né? Não é o pai e a mãe tentando, porque óbvio, como pai e mãe, eles querem às vezes proteger quando o filho tá, né, se sentindo mal, ele quer solucionar. E aí é um problema, porque aí esse jovem não tem autonomia para solucionar o próprio problema, tem dependência e autonomia para lidar com a própria emoção. Né? Então, assim, orientar pai e mãe é uma das coisas que eu mais adoro fazer e eles são fundamentais para a carreira do atleta. Eu imagino que você trabalha com vários desses, né? Qual que é a idade que você acha que é o ideal para um... Bom, acho que depende do esporte, mas tem uma idade que você fala, olha, para baixo disso não vale a pena você levar tão a sério, ainda fica na parte da criança, de brincar. Com certeza. Chega a criança de 7, 8, 9, 10 anos para eu ir para minha equipe atender. E aí, quando já chega nessa idade, eu já falo, mais importante aqui é, de repente, a gente orientar vocês do que a criança. A gente pode dar algumas ferramentas aqui para a criança se autorregular, mas ela nem tem maturidade emocional, fisiológica para ter um monte de autorregulação. Vai chorar, vai ficar triste, vai jogar a raquete no chão, vai. É super esperado nessa idade. Então, não imaginem que o filho de vocês não vai fazer isso. Mas eu posso ajudar vocês em como contornar algumas situações, dar algumas ferramentas para essa criança começar a entender, nomear emoção, porque com 8, 9, 10 anos não tem. E aí eu vou contando para os pais que essa criança precisa sentir prazer no que ela faz. Precisa ser lúdico, precisa ser gostoso. Imagina uma criança de 8 anos só competindo e só treinando. Não dá. E tem que agradar o pai, né? Porque muitos são aqueles pais que você não ganhou. Meu filho jogava bola super sério. Aliás, eu fui no DOC, no Malhoca, você lembra? Ele falou, Pietro, vai com calma, sem pressão. Ele tinha 8, 10 anos. E ele tinha um amiguinho na época que o pai ficava, assim, visivelmente transtornado quando o filho não ia bem. Eu pensava, gente, coitada dessa criança, porque deve ser muito difícil, né? E eu imagino que essa coisa da diversão, eu vejo pra mim, quando eu tô me divertindo, fazendo alguma coisa, eu faço a coisa melhor. Óbvio. E como que você, sei lá, tem alguma dica? Porque eu imagino que você tente fazer com que seus atletas se divirtam no processo. Exato. Mas no nível Olimpíadas, como implementar isso? Sim, e vou te dizer, eles conseguem se divertir. Óbvio que o processo é duro e que eles sabem que tem que abrir mão de um monte de coisa. Que vai ter dor no caminho, uma lesão ou outra. Mas assim, não curtir o processo, não tem como chegar lá no final. Dá burnout antes. Né? Então assim, gostar do que faz, por exemplo, Ana Marcela, Luiz Stefani, Bia, elas amam treinar. Assim, né? Tem gente que fala, contar azulejo, 10 quilômetros. A Ana ama nadar.
né? Então, assim, elas curtem demais esse processo. Óbvio que tem momentos ali desse processo que vão ter que ter ajustes, vai ter momento mais difícil. Mas assim, sem sentir prazer, eles também não entram naquele estado de flow, que é o tal do estado mágico que o atleta tem a sua maior performance, que eles estão concentrados, que eles estão focados, que eles estão, né, na relação ali com o esporte, sentindo feedback imediato e sentindo prazer. Né? Então é nesse ambiente com foco e prazer que geralmente o atleta tem a sua maior performance. Não, deve ser uma dificuldade, né? Você conseguir estar nesse não lugar. é simples. Ainda mais nas Olimpíadas com a pressão dele, com ele mesmo e do mundo inteiro. Eu lembro que teve um episódio nas Olimpíadas, eu não me lembro quem foi, que saiu do campo para se divertir, para fazer alguma coisa do campus, né? Por que é tão importante ficar concentrado? E o que você acha disso, Gi, da pessoa sair? Essa é uma boa pergunta, Gi, porque assim, o que é concentração, né? Então assim, vamos colocar todos os atletas concentrados. É diminuir os estímulos distratores para essa pessoa só treinar. Só que não dá para essa pessoa ficar uma semana só treinando e não ter o que a gente chama de descompressão. Não ter rotina de descompressão, um pouquinho de lazer. Né? Então, vou dar um exemplo da seleção brasileira masculina de vôlei que eu faço parte, né? Lá, quando a gente está concentrado em Saquarema, quarta-feira é o dia do churrasco. Então, assim, o treino acaba mais cedo, eles vão pro churrasco, tem uma sobremesa que geralmente não tem no dia a dia, eles ouvem lá o samba ou o pagode dele que eles gostam, né? Então, assim, aquele é o momento de descompressão. No dia seguinte, o treino começa um pouquinho mais tarde e eles estão em concentração, né? Agora, para essas Olimpíadas, as famílias puderam participar de um dos finais de semana, porque eles não estavam vendo essa família há 2 meses. Né? Então, assim, é importante se concentrar? É importante fazer tudo bonitinho? Mas é importante ter uma flexibilidade. Esse atleta precisa saber se descomprimir. E aí, cada atleta precisa ter a sua rotina. Tem gente que gosta de escutar música, falar com a família, tem gente que pinta, tem gente que toca alguma coisa, mas hoje em dia, para a gente garantir saúde mental desse atleta e ele aguentar toda essa pressão, ele tem que ter os momentos de descompressão dele. E eles já estão organizando isso e os treinadores já estão entendendo que isso também é necessário. Então você acha que quando ela saiu, tudo bem, você dá uma saidinha do campo? Depende de quem que você está falando. Eu não me lembro, eu não me lembro o nome dela. Foi uma atleta que saiu, acho que ela e o namorado, e aí ela foi mandada... Isso foi super polêmico. Essa história tem outros desdobramentos e talvez por isso ganhou aquele... Né? Mas assim, por exemplo, as atletas que eu acompanho, né? Elas... foram ver o pai e a mãe, foram jantar com o pai e a mãe, voltaram para a Vila Olímpica. Então, assim, não tem problema você ir lá, jantar com o pai, com a mãe ou com o seu namorado e voltar para a Vila Olímpica. Pelo contrário, a gente, né, pai e mãe talvez é bem importante para alguns atletas antes de competir. Como tudo depende, né? Depende de que você vai fazer no seu tempo fora. Exatamente. Então, assim, se tá combinado com o teu time, com o teu treinador e tá dentro da tua rotina, lindo, faz parte da sua descompressão, maravilhoso. Né? Agora, quando não tem uma combinação correta com o treinador, quando você faz escondido, aí pode gerar uma grande confusão. E trazendo isso para a nossa vida, eu acho que é muito significativo, porque hoje em dia você vê uma geração que está caminhando muitas vezes para o burnout, porque é aquilo, trabalha enquanto eles durmam, né? Então você chega num lugar... Não, e assim, é o pior erro, né? Quando eu dou palestra para a empresa, e aí eu tô ali falando um pouco de saúde mental, eu falo assim, gente, sabe aquele slogan, trabalha enquanto eles dormem, né? Assim, bullshit. Né? Os atletas de alta performance colocam muito foco no sono, porque eles sabem que é o sono que vai regenerar fisicamente e mentalmente eles, para eles terem um treino de sucesso e qualidade no dia seguinte. O sono é fundamental. Né? Falta de sono prediz transtorno de ansiedade. Né? Falta de sono ou insônia pode ser sinal de depressão. Então, assim, o sono é o nosso maior aliado, junto com uma alimentação saudável, junto com uma rotina saudável. Né? Não tem muita complexidade de quando a gente fala de saúde mental. Né? É comer saudável, é dormir bem, é ter atividade na vida, porque atividade física é remédio. Né? E ter relações saudáveis e um espaço onde você se sente competente. Se você tem isso na tua vida e você regula trabalho com descanso, lazer e tem uma rotina assim, vai dar bom, vai dar bom. E mesmo que você, né, passe por momentos difíceis, você vai conseguir com um suporte, uma rede de apoio, né, ficar bem. O problema é a pessoa achar que só trabalhar, não comer adequadamente, dormir, tá tudo bem. E pior, treinar sem dormir direito, não comer direito e treinar muito, também. Isso também pode trazer um prejuízo. É curioso, né? Porque parece tão simples. Em teoria é tão simples, mas as pessoas se perdem no meio do caminho. Muito. Eu li uma matéria que acho que, se não me engano, 3 em cada 10 atletas de alta performance tinham depressão e um quarto deles já tinham pensado em se matar.
Gente, assim, imagina a cobrança que essas pessoas sentem com ela e com o entorno. Com o entorno. Eu assisti o documentário do Beckham, não sei se você assistiu. Vi também. Meu Deus, Carla. Bom, eu acabei o documentário apaixonada pelo Beckham, porque eu nem gostava de futebol e nem de Beckham. Acabei aquele documentário pensando como que esses ingleses fizeram isso com esse moleque de 20 anos. Nem 20 anos ele tinha. E ele deu conta do recado, e ele óbvio, deu conta, né? Assim, passou por poucas e boas. Conta. Mas você sabe, quando eu assisti o documentário, eu falei assim, que mulher é essa que antes de um jogo importante fala que tá grávida, assim, né? Então assim, calma, deixa ele fazer a parte dele, volta pra casa, acolhe, e aí, né? Então, aí a gente começa a ver também como as pessoas que estão ao redor do atleta, elas vão ser uma boa rede de apoio para ajudar nesse equilíbrio, ou elas vão ser gatilhos para disparar questões de saúde mental. Esse documentário, para mim, tiveram vários insights. Primeiro, de como é importante a gente se colocar no lugar do outro, né? E não julgar. Eu imagino que hoje já mudou muito, né? Não tem essa coisa mais, mas imagino que em muitos países, talvez na Inglaterra, que ainda tem esse negócio dos paparazzis, ainda tem essa cobrança. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Eu nunca tinha me dado até assistir aquilo. Os atletas olímpicos, eles ainda sofrem com isso, com essa coisa da cobrança por parte da mídia, dos patrocinadores, por causa, hoje em dia, rede social, Gi. A rede social, qualquer pessoa de qualquer lugar acessa você e fala o que quiser para você. Né? Então, eles recebem uma enxurrada de críticas também, elogios. A gente já sabe que a gente é mais suscetível à crítica do que né, ao elogio. E isso tem, sim, influenciado né, o equilíbrio emocional dos atletas. Então, parte do meu trabalho também é organizar e ajudar eles com rede social e como que eles lidam com o telefone. Que hora que eles vão mexer no telefone, quem vai cuidar do telefone. Então, Bruno Fratos e Ana Marcela se desligaram de rede social antes de competir, né, em Tóquio. Teve uma combinação também com Medina, para ele não ficar tanto ali na rede social. Porque a gente sabe que vem muito estímulo. E às vezes não é nem o comentário, é o que ele vê. Né? É um estresse de ver que o outro atleta está treinando de um jeito e aquilo incomodar ele de certa maneira. Então, assim, limpar o feed, diminuir o tempo nas redes, nas competições, diminuir o acesso às redes sociais e ao celular. A gente já sabe que o uso do celular tem uma questão que chama fadiga mental. Né? É tanto estímulo que a gente fadiga mesmo. E a gente precisa do nosso mental e da nossa cognição para tomada de decisão, para tempo de reação dentro de qualquer esporte. Então, ter acesso ao celular antes de treino e competição reduz performance, reduz concentração. Então, hoje em dia, a gente tem orientado o atleta em como usar o celular. Não é fácil, porque tá grudado neles o tempo inteiro. Mas a gente está lá, educando, ensinando, né? E a maioria está entendendo que assim, puxa, posso diminuir esse tempo, isso aqui não me fez bem, seguir essa pessoa me incomoda, né? Então, fazer uma faxina e um detox ali do que é importante para você, principalmente antes de competir, a gente sempre... Isso também dá para as pessoas trazerem para a vida pessoal. Total. E a gente acha que só grandes influenciadores, mas qualquer pessoa tá suscetível a ver questões na internet. E é aquilo que a gente falou, com quem você convive. Você está convivendo, né? Com o seu celular. Você convive. Então, se você segue conteúdos que são agressivos, que são de ódio, que são de raiva, como que você vai se tornar uma pessoa calma, né? Imagino que para atletas deve ser difícil você lidar com comentários, porque se para mim, que trabalho com comida saudável, que não falo de quase nada polêmico, tem comentários, você olha e fala, gente, o que essa pessoa pensou, né? Então, assim, deve ser um trabalho difícil você conseguir colocar essa inteligência emocional neles para que eles não levem para o pessoal, né? E assim, é uma questão de autocontrole, eles já estão entendendo que isso traz um prejuízo para eles, então... Tem o vício do celular, né? A gente também gosta de ver os likes, a gente também gosta de ver o quanto que a gente é amado, elogiado, valorizado, né? E a gente está ensinando que tem uma relação, né, de dependência, de excesso, né, de dopaminas que a gente tem na relação com o celular. E aí, o nosso papel é ensinar sobre autocontrole, né? Então, assim como quando eu tô, né, fazendo o meu treino, eu vou lá e sigo a minha planilha. Quando eu tô fazendo dieta, eu como a comida que tá descrita, né, ali para mim. A mesma coisa, se eu sei que o celular me faz mal, então eu vou conseguir usar ele na medida em que ele me faz bem. E é uma questão de autocontrole, eu não vou poder fazer por você. Tirar o celular do atleta não é ensinar. Não, né? Com certeza, não adianta. Você não vai aliviar o vício dele se você tirar o foco do vício. Tem que ensinar ele a ter controle. Exatamente. E vendo pelo outro lado agora, os atletas eles têm
uma influência muito grande na vida das pessoas. Eu vejo pelos meus sobrinhos, se o cara mudou o cabelo, eles mudam o cabelo. É isso. Então, faz parte do que você conversa com eles, porque assim, eu às vezes penso, falo, cara, como é que esse cara fez uma coisa dessas? O cara está influenciando milhões de crianças. Com certeza. Né? Com certeza, Gi, assim, quando eles ganham esse lugar de ser modelo de comportamento, eles têm que lembrar que o que eles fazem está sendo visto, né? E tem um peso. Isso é mais uma cobrança que eles sofrem, né? No sentido de o que eu tô falando, como eu tô me comportando. Tem criança aqui que né? Eu sou modelo de comportamento, então sim, é tema. Para alguns atletas é muito legal, é inspiração. Ah, com certeza. Eles fazem para ser inspiração. Eu quero mostrar que superação, que trabalho duro, isso aqui, eu quero inspirar as crianças. Eu tenho um atleta que quer inspirar as mulheres. Né? Então, assim, fazendo ciclismo, por exemplo, a Tota, que é alguém que acompanha no ciclismo, ela fala, cara, meu objetivo é que as mulheres possam pedalar, que elas percebam que mesmo brasileira a gente pode ir pro tour, né? Então, assim, é muito bacana esse atleta que percebe e usa isso a favor dele, né? De que ele pode ser um modelo de comportamento legal. E entender que também, né, assim, a partir do momento que ele é uma pessoa pública, ele vai ter uma avaliação das pessoas. Sim, você já teve problemas com atletas que você olha e fala, olha, isso aí que você está fazendo não tá legal? Eu tenho uma história super divertida, eu trabalhei muito tempo com o Belucci, né? E a gente foi juntos para algumas Copas Davis. E teve uma Copa Davis que a gente ficava no banco, né? Quem não joga, os meninos ficam ali sentados no banco e são filmados. E aí, enquanto a dupla estava jogando, o Belucci no telefone aqui. Bom, ele foi massacrado pela mídia, né? Ele estava sendo massacrado por todo mundo e depois ele estava meio assim, por que será? Aí eu falei assim, deixa eu te contar como que você estava. Deixa eu te mostrar o teu body language. Talvez ele não tenha tido a menor consciência. Ele não tinha noção. Ele não tinha noção. A gente entra ali, mergulha e desaparece. E aí eu mostrei como que ele estava. Ele falou assim, eu não estava assim. Eu falei assim, estava, porque eu tô te dizendo. Ele falou assim, nossa, mas isso não é legal. Eu falei assim, mas tá vendo? Né? Então tá vendo por que estão vindo as críticas, né? Porque parece que você não tá nem aí com o teu time que tá jogando. Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente tem que dizer, né, a verdade, a gente tem que sinalizar o que está acontecendo ali. E o que acontece com o atleta muito top é que eles são muito alisados, né? Então, assim, ninguém fala o que ele precisa ouvir. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Você ninguém sente fala. Que tem isso, a tem pessoa medo. Tá lá e a pessoa... E normalmente os atletas, eles começam a treinar muito jovem, então é tipo modelo, né? Você sai de casa muito novo. Eu imagino que haja essa necessidade de ter pessoas como você para chegar lá e falar, ó, você viajou. Total, mas muitas vezes eu falo assim, meu, da onde você acha que você tá certo quando você fala isso aqui pro seu treinador ou como você reage desse jeito, né? E quando a gente tem esse espaço seguro, de confiança mútua, né? Eu consigo falar isso pro atleta sem ele reagir desse jeito do tipo, quem é você para me dizer isso? Não, a gente tem uma relação, eu tô aqui, eu faço parte do teu time. Né? Então, muitas vezes o meu trabalho é isso, é falar assim, cara, não foi legal o que você fez. E a resposta deles é, ok. A resposta deles nessa relação, né, é assim, sério? O que eu não fiz direito? Mas nem foi tão mal. Então, deixa eu te contar qual foi a consequência disso, como que quem tá de fora observou, né? E aí tá a aprendizagem, aí também tá a psicologia do esporte, não é só fazer ele render. A gente está falando de uma pessoa que está em desenvolvimento, geralmente atleta é uma pessoa jovem, entre 15 e 28 anos e está sempre aprendendo. Então, muito do meu trabalho é falar sobre a pessoa, desenvolver a pessoa. Quem ela é, quem que ela quer ser aos olhos das outras pessoas, o que ela quer de verdade, não o que querem por ela. Né? É bem clínico. Né? As pessoas acham que a gente fica lá motivando atleta, mas é psicologia clínica do esporte. Eu tenho certeza. E você nota, porque eu imagino que principalmente em esportes mais longos e tal, pelo menos para mim eu percebo que esportes rápidos é muito mais físico, mas aqueles esportes que exigem mais tempo é muito mais cabeça. Você nota que os atletas mais velhos têm uma capacidade melhor para desempenhar alguns esportes que exijam mais tempo, né? mais cabeça. A experiência é uma bênção. Uma bênção, né? Porque tudo que a gente constrói, a gente vai desenvolvendo repertório de autorregulação, de observar o ambiente, né? É muito incomum um atleta numa primeira Olimpíada ganhar medalha. Ele ganha na segunda, na terceira, na quarta. Né? Então, assim, a experiência, ela faz a gente ficar mais calmo, menos ansioso, entendendo que eu não estou no controle de tudo. Né? Então, com certeza, os atletas mais experientes, eles sofrem menos. Óbvio que às vezes eles são mais cobrados, porque já que você já ganhou essa medalha, e aí eles têm que regular esse nível de pressão.
mas a experiência, sabe, tempo de voo, deixa essa pessoa com estofo, com repertório para lidar com as situações que vêm pela frente. Tá aumentando você falou que é de 15 a 28, você sente com o tempo, as pessoas estão sendo... Longevidade. A longevidade está aumentando também no esporte? Porque muito. eu vejo na vida real aqui da gente... Muito. A gente tem atleta olímpico lá com 40 anos, né? Dependendo da modalidade, até mais. Então tem mais longevidade e eu acho que isso tem a ver com tudo, né? Com a medicina esportiva, com a alimentação, suplementação e toda a ciência por trás do esporte, ciência na psicologia do esporte, ciência na recuperação do atleta. Então, hoje em dia, não tem atleta que não anda com o seu rolinho debaixo do braço, que não faz gelo, né? Que não suplementa, é raro o atleta que não faz preparação mental. O atleta olímpico vai fazer, porque ele sabe que tem ciência envolvida e ele usa muito a ciência, que é, às vezes, diferente do futebol ou de outros atletas onde ainda tem uma cultura ainda muito mais ali do esporte do que da ciência, né? Nos esportes olímpicos é muita ciência, então eles vão usar, e aí a gente vai tendo longevidade. Tem algum esporte que você acha que a cabeça, porque em todos eu sinto que a cabeça é aquela chavinha que determina se você vai ganhar ou não, porque de certa forma eu imagino que todos eles sejam muito talentosos, nem muitos. Mas tem algum que você fala, nossa, esse esporte aqui, a cabeça é muito... Geralmente os individuais, né, exigem mais, que a pessoa está sozinha, então ela tem a pressão de solucionar tudo sozinho e em conjunto você divide, né, e assim, o tênis é duríssimo, assim, eu imaginaria... Eu brinco que assim, você vai mesmo colocar seu filho no tênis, que ele vai sofrer, você vai ter que ver ele sofrendo, se frustrando, vai ter questões em relação à própria autoestima, né, porque vai oscilar, então assim, o tênis tem uma exigência mental alta, tem um sofrimento para chegar ali e se sentir à vontade com aqueles altos e baixos, então eu diria que o tênis é um ambiente onde a questão mental é bem importante. Você que sempre fez esporte a vida inteira, tem alguns eurecas que você trouxe do esporte para a sua vida pessoal e para o seu filho, principalmente? Então, na verdade, tudo que eu ensino para os atletas eu já vivi, já testei, já usei na minha prática esportiva como competidora amadora. Então, isso me dá, assim, essa sutileza de conseguir trazer algo que é real e que eu vivi ali para o atleta. Mas na relação com o atleta, eu nunca estou como atleta amadora, eu sempre estou como uma terapeuta, então fazendo o ajuste à necessidade dele, ao que importa para ele, porque o que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para ele. Isso é interessante, né? Cada pessoa é muito diferente da outra. Você nota isso nos atletas? Tipo, olha, eu falei isso aqui para esse, com esse é o oposto. Muito. Então assim, Ana Marcela, Bruno Fratos. Bruno Fratos 50 metros livre, Ana Marcela 10 quilômetros. Né? A Ana tem um ritmo mais tranquilo, devagar, uma rotina que vai mais na manha. O Bruno é agressividade, né? Assim, intensidade. Então, assim, cada um na sua medida, montando a sua rotina pré-competitiva. A gente fala muito sobre rotina, né? A rotina traz segurança, o foco onde eles têm que estar. Então, a gente constrói muito as rotinas, a gente visualiza muito as provas e como que eles querem se comportar, o que pode dar de errado e como eles vão solucionar. Então, isso é parte da preparação mental. Como trazer essa rotina para a nossa vida do dia a dia? Essa dica que os atletas usam lá para cá. Eu acho que é só a gente antecipar situações emocionais, né? Eu vou fazer uma apresentação no trabalho que me deixa mais, né, ansioso, treine em casa. Já imagina as perguntas, já imagina a sua resposta, vai na frente do espelho, né? Então assim, vou encontrar alguém que me traz um desconforto. Já imagina como que você vai se proteger, o que você vai falar, quem vai estar perto de você, você vai ficar 5 horas perto dessa pessoa, você vai ficar 30 minutos. Então, acho que antecipar situações emocionais e se planejar para elas serve para qualquer pessoa. E é isso que é a preparação mental antes de competição dos atletas. Você estimula isso no seu filho, imagino? Como que você faz isso para estimular? Né? Santo de casa não faz milagre. Mas eu acho que a gente ensina muito por exemplo do comportamento. Certeza. Então, assim... eu nunca falei tanto para o meu filho, mas eu ofereci oportunidades dele fazer o que ele gostava, dele viajar e ter experiências com competição. Sempre tive ali um pouco de olho em quem que é o professor do meu filho. Então assim, cara, esse cara é legal, esse cara é 10, esse cara é um baita modelo de comportamento. Fica aí, hein? Esse tio é legal, né? Então assim, isso eu vi assim ser incrível no desenvolvimento do meu filho. O esporte faz parte de quem ele é. Os treinadores dele foram, assim, fundamentais na vida dele. E o fato de eu estar sempre incentivando, de esporte era algo comum pra gente, de competir. Ele assistia a todas as minhas competições. Eu ia te perguntar, ele devia achar o máximo, né? Ele conhecia todos os meus amigos, ele torcia pra todos eles. Ele foi assistir meu Ironman, ele subiu no pódio pra receber
comigo. Então, assim, ele aprendeu a gostar desse negócio de competir, só que ele escolheu uma modalidade coletiva. E aí ele me ensina muito, Gi, porque o coletivo não tem nada a ver com o individual. O coletivo é, cara, o meu parceiro que me ajuda a fazer o gol, ou eu que dou assistência pro meu parceiro e eu vibro com o gol junto com ele. Não fui eu que fiz, mas eu tô tão feliz quanto ele. Então, isso meu filho me ensinou demais. Assim, a modalidade coletiva, ela tem uma coisa tão bacana. Eu falo pra todo mundo, coloca seu filho numa modalidade coletiva. Sim. Tudo bem ele jogar tênis, mas deixa ele jogar um pouquinho de futebol. Tudo bem ela fazer natação, mas deixa ela jogar um pouquinho de handebol e vôlei. Porque eles aprendem a conviver com as outras pessoas. Não, aprender a passar bola na vida e no campo é muito importante, né? É isso, precisa. Não, que bom. Bom, eu poderia ficar aqui horas com você, mas está quase acabando. Sim. Então, eu já queria aproveitar para saber a sua dica dos seus 2 livros, o seu que está ali, claro. Dos 2 livros que você recomenda, 2 filmes e 2 restaurantes. Tá. Bom, vou começar recomendando o meu livro, que chama Léo. O Léo é um atleta fictício que a gente descreve aqui, uma história de uma criança até se tornar atleta olímpico, se aposentar. Eu escrevi junto com 2 colegas meus, a Fernanda Tartalha e o Eduardo Silo. E aí conta aqui como que é o trabalho da psicologia do esporte. Através de uma história, em todos os períodos da vida ele teve acompanhamento de um psicólogo, passa por todas as situações que um atleta passa, da relação com a família, com treinadores, com lesão, com doping. Então, para quem gosta de esporte, para quem é pai de atleta. Para quem é pai, eu falo que para quem é pai muito. Deve ser maravilhoso. Ainda mais para quem é pai com um atleta que está começando no esporte, né? Eu sugiro muito. Eu tô terminando um livro que eu amei, que é o Talvez Você Deveria Conversar com Alguém. Eu não li, mas eu vi muita gente postando, deve ser excelente. Eu demorei para ler ele, sabe assim, tipo, antes de dormir, tem sempre um capítulo que é mais curtinho. E ele veio me acompanhando num processo pessoal de eu me identificar com a autora, porque a autora é uma terapeuta. E ela vai contando os casos dela, que ela atende, e ela vai contando dela. E da terapia dela. Então, assim, pra mim foi incrível. Eu acho que, assim, todo mundo que é terapeuta tem que ler. Dicas. E quem faz terapia tem que ler pra entender e até enxergar ali como que é a vida do terapeuta e como a gente enxerga algumas coisas. Ótimo, ótimo. 2 filmes, documentários, enfim. Então, eu amei o documentário do Cavendish. Eu não assisti. A minha irmã, que você sabe, que é fanática por ciclismo, só fala disso. Bom, primeiro que ele acabou de bater ainda mais o recorde dele, de ganhar mais uma etapa dentro do Tour, o cara que mais ganhou etapas. E ele passou por uma questão de saúde mental e ele superou. E o documentário, assim, é fascinante. Vai contando cada etapa, ele vai falando e vai valorizando a questão de ter um psicólogo. Então, assim, vale a pena assistir. Ótimo. E eu acho que todos os documentários de saúde mental da Simone Biles valem muito a pena. E o Peso do Ouro, que chama The Weight of Gold em inglês, que o Phelps é uma das pessoas que ajudou ali a fazer, a produzir, está na HBO. Ele é incrível e muito verdadeiro. Eu acho que quem ainda acha que é mimimi, questão de saúde mental no esporte, precisava ver esses documentários para entender como ótimas dicas, a vida importantes. Bom, e 2 restaurantes, se você não tiver 2 restaurantes para indicar, podem ser 2 pratos preferidos. Eu vou indicar os que eu sempre vou, né? Porque, e a gente deveria saber mais, né? Mas eu sempre vou. Hits e Le Jazz, Hits e Le Jazz. Ótimo, clássicos. Os clássicos são clássicos por uma razão. Exatamente. Eu também vou muito ao Hits e Le Jazz. Nossa, o bar do Le Jazz, aquele redondinho, eu acho que é o bar que eu mais vou. Eu penso, vou em outro. Mas lá é tão gostoso, né? É muito gostoso, assim. Muito quando bom. Assim, eu vou, é como se eu estivesse em casa, eu adoro as comidas. É isso, então. É ótimo. Bom, muito obrigada. Vamos à comidinha aqui. Eu fiz uma coalhada para você, umas torradinhas. E adorei, Carla. Muito obrigada. Eu também adorei. Foi um prazer. Aprendi muito. Tive vários eurecas. E uma coisa que eu queria te perguntar. Onde que as pessoas te acham? Porque agora todo mundo vai querer saber onde encontrar a Carla. Sim. Elas me acham no Instagram, Carla de Pierro. Elas me acham no LinkedIn. Então, esses são os lugares que eu estou mais presente. Eu tenho a Cada Uma é um espaço, né, na verdade, um hub que eu e a Tatiana Parmigiano, que também é médica ginecologista do COB, ela é minha grande parceira. A gente montou esse espaço para falar sobre mulher, saúde física e emocional de mulher. Então, assim, vale a pena seguir a gente também no Cada Uma Fechado. Muito obrigada, De nada. Adorei o papo. Aprendi muito, vários eurecas. Que bom. Eu também adorei, gente.